Olá, aluno do Tá Dominado! Seja bem-vindo à matéria de Geografia. Vamos continuar a ideia de globalização e a urgência ambiental. Meu nome é Vitor, meu e-mail é souzas@tadominado.com. Vamos lá? A gente vai estudar aqui, nesse momento, a nova escala dos impactos ambientais, o risco de catástrofes em um mundo desigual, os tratados internacionais sobre o meio ambiente. A gente havia discutido um pouquinho antes como que é a estrutura da Terra, como que é a necessidade e como que é a formação da nosso planeta Terra. E aí discutimos hidrosfera, atmosfera, litosfera e a biosfera. Ambas se complementam, ambas se formam e estruturam a biosfera, que é o planeta Terra que a gente convive e sobrevive a partir dele. E também consumimos esses materiais, tanto a água, o solo, para a agricultura, a atmosfera, e que temos aí aeronaves aí espaciais, você tem os aviões, que precisam todas essas questões da atmosfera, de clima e tudo mais. Todas elas se complementam. Um fato que você tem, quando você interfere em uma dessas camadas, seja atmosfera, hidrosfera, litosfera, você vai atingir todas elas. Fato que você mude em uma dessas camadas, você vai interferir em todos os outros ecossistemas. E vamos entender aqui passo a passo. Por exemplo, você tem aqui hoje no mundo, até 2011, só para vocês terem ideia, o Banco Mundial estimou que nessas catástrofes naturais já custaram em torno de 3,5 trilhões em 30 anos. E pede para que cada país fique menos vulneráveis a desastres naturais. Somente em 2011 as perdas foram estimadas em 380 bilhões. Quais são as catástrofes que a gente está discutindo? O que é, afinal? É justamente uma interferência ou não uma interferência daquelas camadas que a gente havia discutido, mas o estresse dela, um ato natural, uma questão contínua da Terra, dela estar em constante movimento, e aí acaba influenciando na biosfera, que é essa estrutura que a gente convive, Por exemplo, a gente vê aqui a Terra vista do espaço. Mas o que tem de diferente nessa imagem? O que denota essa catástrofe gigante? Quando a gente falou da questão da atmosfera, olha só, tá vendo essa imagem branca, essa quantidade de, vamos dizer aqui, de nuvens que está aqui acumulada? Está reparando que tem uma bolinha aqui no meio? Isso daqui, cara, é um furacão. Ou seja, a gente falou da questão do clima, da temperatura, e isso aqui é uma influência da modificação da questão atmosférica. Isso aqui foi gerado pelo ser humano? Posso dizer que não, uma coisa é questão natural, mas ela vai passar por regiões em que pessoas moram. Vão destruir casas, carros, tudo que você imagina, rede elétrica, tudo que você imagina vai ser destruído por isso daqui, porque é uma força muito grande, uma movimentação de ar muito grande, que vão causar um grande desastre, ou não, dependendo da região onde passa. Vamos ver outro exemplo, a inundação, Ou seja, é natural isso daqui? É natural, mas poderia ser evitado? Não sei, talvez é uma grande precipitação, uma grande quantidade de água que choveu numa determinada região e não houve escoamento. Por que não houve escoamento? Aí vem a questão que eu estou falando para você. É natural? É natural. Mas por que poderia dizer que não é natural também? A gente não pavimenta várias ruas, não temos várias ruas asfaltadas, a água precisa percolar no solo, mas se a gente tira a vegetação, que aí a água seria absorvida pela parte da vegetação e as raízes onde estão enfincadas, as raízes onde estão entrelaçadas, a água vai aproveitar os poros dessa região e vai entrar para abastecer a água subterrânea, os rios. Mas se essas
se essa região aqui é tudo cheio de asfalto, como que a água vai percolar? Porque a gente colocou um plástico, um material que a água não tem como passar. A água vai ficar contida e vai causar essa interferência que a gente vê nessa imagem, por exemplo. Então, é uma interferência humana. O efeito é natural, a quantidade de chuva poderia ter sido um excesso, mas se essas camadas da terra não tivessem com asfalto, não estivessem impermeabilizadas, poderiam ter sido absorvidas pelo solo, né? E evitado que essa catástrofe acontecesse. Então, tem que ter algum plano para absorção dessa quantidade de água que chove, se é algo comum ou não, mas tem que ser previsto, tem que ser pensado. Por que a gente vai discutindo isso? Pouco tempo atrás a gente teve aí um deslizamento em Teresópolis. Aí você vai me falar assim, mas você estava falando agora há pouco que a gente praticamente coloca asfalto em tudo, que a água não consegue absorver. E esse fato aí de Teresópolis, olha a quantidade de árvores na região. Por que não ocorreu essa catástrofe? Por que ela foi? Ou poderia dizer que é uma questão natural? Também é interferência do ser humano, cara. Para prestar atenção. Uma região de relevo. Você pode reparar que você tem uma cadeia mais elevada, um relevo mais acentuado, né? Morros, morrotes. E por causa disso, o ser humano foi lá e fez a interferência. Uma interferência. Ele criou casas dele. Então quer dizer que agora ele não pode morar? Pode. Mas tem que estudar aonde vai ser construído. Porque se você coloca uma casa numa região mais elevada, você tem uma camada de solo mais fina. E tendo uma camada de solo mais fina, ou seja, a rocha ela está mais próxima da superfície. A água ela chega na região da rocha. A rocha ela é como se fosse um asfalto. Ela vai bater e vai escorregar. Como você tem uma região de solo muito rasa, o que aconteceu aqui? A água levou o solo junto. Por quê? A rocha está muito próxima. Se você olhar aqui mais à esquerda, eu estou até acentuando aqui, você tem umas camadas ali parecidas com cinza. É justamente a rocha. E essa rocha é como se fosse um asfalto. Ele não vai absorver. Por isso que ele tem aquele ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Por quê? Na verdade ele bate, ele não fica ali, ele bate e espirra, ou seja, ele bate e escorrega, que é o caso que acontece aqui, porque a camada de rocha ela é muito próxima e o solo ele não se desenvolveu tanto. Mas tem uma vegetação muito grande. Tem uma vegetação, ele vai absorver, mas a quantidade de chuva foi tão extensa e você tem aí uma interferência de grandes moradias que o solo não vai aguentar, ele vai encharcar e vai escorregar. E aconteceu isso em Teresópolis, em Angra dos Reis, no sul, né, na região do Vale do Chapéu, lá embaixo, né? Olha que engraçado. Enfim, você tem todas as características que há uma interferência humana. Pode ser uma relação natural, a gente está falando aqui, pode ser uma relação natural, mas muito dessas relações naturais também tem o dedinho do ser humano. E aí a gente volta a falar, olha só, a influência que a gente causa na nossa estrutura. Falando da hidrosfera, o oceano nosso ele tem uma circulação energética, ou seja, o sol vem, o oceano ele absorve a energia solar e vai fazer com que alimente toda uma cadeia de algas, de animais, de peixes, toda a estrutura que há no oceano. E essa energia ele passa por todo o círculo polar ártico, antártico e vão gerando energias de calor, de temperatura, de aquece, resfria, que caracteristicamente
também vão influenciar o continente, que vão fazer as precipitações de chuvas, e essas chuvas vão cair nos continentes, que vai formar o ciclo da água, que vai alimentar o rio, que o rio vai cair no oceano. Então é uma cadeia que está entrelaçada, que está amarrada. Agora, quando eu falo para você que o ser humano influencia, você com certeza mora no Brasil ou não mora no Brasil, porque dependendo de alguns lugares tem, mas vamos falar da característica do Brasil. Hoje, quase todos os estados, para não dizer todos os estados, vamos dizer dessa forma, não tem saneamento básico adequado. Você paga, provavelmente, seus pais pagam pelo tratamento da rede de esgoto. E, efetivamente, 10% ou menos que isso é tratado do esgoto. Aquela sujeira toda vão para os rios. Dos rios ele vai para o oceano. Além disso, você tem aí produção de petróleo. E essas produções de petróleo também podem ocorrer vazamentos e que podem poluir os oceanos. Então você tem aqui nessa imagem a questão aqui de uma poluição severa, que ele está próximo aos continentes. Você tem uma poluição moderada, que ele começa a se estender um pouco além do oceano. Você tem áreas poluídas pela circulação de petroleiros, como eu havia falado, a quantidade de cargueiros, de navios que transportam materiais e além de também transportar produtos de petróleo. E automaticamente você tem grandes extensões de descarga de dejetos industriais e urbanos, que é essa questão do tratamento de esgoto que eu estava falando com você. Quando você tem essa influência humana nessa estrutura, que é a hidrografia que a gente está comentando aqui, a absorção de energia solar vai ser menor, porque a poluição não vai deixar o oceano captar. Então você tem uma variação de temperatura mais gritante, ou ele abaixa demais, ou ele fica quente demais, e aí vão ocorrer outras interferências, que, por exemplo, o que a gente vive falando, você ouve direto nos jornais comentando das camadas, gelos polares derretendo, o nível do oceano elevando, as quantidades de chuva que vão causar aquelas inundações que a gente viu na foto anterior. Então são ideias que vão se amarrando, que há interferência humana. E aí a gente vê aí, por exemplo, quantidade de água nossa de cada dia. Tá? Quanto que o ser humano consome? Quanto que o ser humano necessita consumir? Dá uma olhada, pesquisa na internet. Isso é um exercício muito prático, acho importante. Eu estou deixando aqui um recado para você procurar quanto as pessoas consomem no mundo. Um americano, quanto que ele consome de água, um brasileiro, quanto que ele consome de água, e um africano, quanto que ele consome de água. Certo? Você vai ver a disparidade entre cada região. Um fato muito engraçado. O consumo médio diário de água por pessoa é aproximadamente de 5.000 litros de água por dia. E aonde está tudo isso? Você consome tudo isso de água por dia? Você vai escovar o dente, 4 litros de água. Você vai lavar as mãos, aproximadamente 5 litros de água. Você vai fazer a barba, 75 litros de água. Você vai tomar um banho de aproximadamente 10 minutos, 100 litros de água. 70% da extração de água doce do mundo destina-se à agricultura, ou seja, o alimento que você consome, o açúcar, o café. A gente está falando dos alimentos, de verdura, arroz, feijão, certo? 80 litros são para 2 fatias de pão. 1 quilo de trigo é equivalente a 1 quilo de trigo. Suco de laranja aí, 50 litros. Uma xícara de café é 140 litros. Mas onde vai tudo isso? Você vai contabilizando isso no total. A nutrição e a higiene sabe que a quantidade de água gasta em algumas necessidades básicas
5 mil litros de água por dia. E vamos falar aqui no setor industrial, para fazer um único carro, 144.300 litros de água. A indústria ela representa 22% do total de água do planeta. Veja um exemplo: as quantidades de água empregada na fabricação de alguns itens, né? Você tem aqui, um carro, então 144,300 mil litros por um carro. Marca isso a quantidade de carro que é produzido. E aproximadamente a gente tem aqui em torno de 1 bilhão de carros que circulam no mundo. Então, quantas águas já foram gastas para esse 1 bilhão de carros? Quais são as consequências dos desperdícios da água? As famílias precisam caminhar quilômetros para matar a sede, que é o caso que acontece na África. Rios secam e deixam cidades inteiras sem água. Os aquíferos, que são as águas subterrâneas, têm ficado cada vez mais poluídos. Os lagos têm desaparecido. Até mesmo determinados oceanos estão desaparecendo. Espécies ameaçadas pela contaminação ou pela destruição de seus habitats. E aí a gente ainda pode reforçar: um sapato de couro, no que você calça aí 16,6 mil litros, um par de sapatos. Uma calça jeans, 11 mil litros. Uma camiseta de algodão, 100% de algodão, 2.700 litros. A gente poderia se estender aqui para vários tipos de produtos. É uma coisa alarmante que o ser humano, o quanto que ele consome para manter um sistema capitalista. Vamos consumir. Outra questão importante, que é aquela questão da inundação, que a gente pode retomar e discutir um pouco melhor sobre isso, né? Que eu tinha até comentado sobre os mares. A nossa estrutura da Terra, ela tem tendências a absorver a energia solar. E determinadas quantidades de energia solar, ela é absorvida pela Terra e outra parte ela é emitida de volta para o espaço. No entanto, a quantidade de poluição pelas indústrias tem causado o chamado gases estufas, que é o calor retido, que é essa energia que deveria ir para a atmosfera, ou seja, para fora, para o espaço, né? Irradiado pela Terra, mas ela é retida. Ela é retida por quê? Por causa dessa poluição causada pelas indústrias, né? E os carros também, a quantidade de carros que emitem gases e vão formando uma camada que impede a passagem de calor refletido pela superfície atmosférica. Com o aumento dessa concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, apenas uma pequena parte consegue passar por essa camada e o restante fica retido, provocando um aumento de calor. No aumento de calor, você tem automaticamente água que precipita, e essa água que precipita que evapora, quer dizer, na verdade, depois ele vai precipitar, ou seja, vai chover. Isso formando em estruturas, principalmente nas regiões de grande concentração urbana, no caso de São Paulo, você tem uma característica chamada de ilha de calor, onde você tem maior concentração de gases de efeito estufa, que vão manter esse calor retido, uma temperatura alta, vai haver a evapotranspiração e a chuva. Como não tem como escoar a água, vai causar aquelas inundações que a gente havia comentado. Todas essas necessidades, tudo isso que a gente vem conversando, são por causa de um sistema que a gente vive econômico, que é o capitalismo. E esse sistema capitalista, ele pede para você o consumo. Quanto mais você consumir, melhor. Melhor você vai manter mais o sistema econômico. Então você tem aqui uma característica no mundo do consumo de energia apresentado em 2011. Você percebe que 17,7% são de eletricidade, 12,5% são de biocombustíveis, ou seja, vem da cana, vem de materiais agrícolas que são reaproveitados
para uma região de biocombustíveis. Você tem o gás natural, que é de 15,5, você tem o carvão mineral, que é de 10,11, você tem outras características de consumo de energia, mas o maior consumido atualmente são o petróleo. E o que é gerado além de consumido? Pode reparar que o que mantém o maior número de consumo, o maior número de geração de eletricidade, é o carvão mineral, diferente do petróleo. O petróleo ele apresenta somente 4,8% de geração de eletricidade. Ele é consumido para os automóveis, mas não gera eletricidade. O que mais gera eletricidade é 41,3% do carvão mineral. No Brasil, a gente tem as questões de hidrelétricas. Pela quantidade de rios que a gente tem no Brasil, é aproveitado os rios para fazer a questão da hidrelétrica e da geração de energia. Uma outra característica que tem certa tendência é a nuclear. Ele começou a dar uma crescida, mas por causa de alguns acidentes que aconteceram, por exemplo, no Japão, em Chernobyl, em outras características, ele não consegue se expandir por causa do preconceito que há pela população. Tendo razão ou não, cada um tem a sua conclusão, que aí é um caso também de um exercício para você estar dando uma avaliada, se você concorda ou não. No caso do Brasil, quando existe um déficit de água, uma falta de água, ele é substituído por gás natural, que está numa certa sequência para a produção de geração de energia. Quando a gente fala do petróleo, olha como que é o fluxo mundial do petróleo e do consumo, os maiores importadores. O maior importador de todos, eu diria aqui, que é o Oriente Médio. Ele hoje importa bastante, principalmente para o sudeste da Ásia, região ali da China e outras características. Depois você tem a Europa e, por último, os Estados Unidos. A América do Sul, ele mesmo que importa, ele tem uma grande produção. Então ele não necessita tanto quanto outros países que tem, por exemplo, da Europa, do Sul, Sudeste Asiático. E automaticamente todas essas grandes produções, os consumos vão formar as emissões de dióxido de carbono, principalmente por indústrias e pelos carros. E esses dióxidos de carbono são aquela poluição que vai aumentar nos oceanos, vai aumentar na camada da atmosfera geral do efeito estufa. Então, o maior produtor de dióxido de carbono no mundo é os Estados Unidos, acompanhado depois pela China, pela Índia, Japão, pela Rússia e assim por diante. E automaticamente vão causar essas influências diretamente na atmosfera da Terra. Então a gente apresenta aqui uma característica de mudança climática que apresenta na Terra. Você tem o El Niño e o Laninha. O que seria o El Niño? São áreas que você tem maior concentração de chuva, como você pode ver aqui na região oceânica, né, na Oceania, e principalmente próximas à Cordilheira dos Andes aqui, na região próxima ao Brasil, regiões quentes que vão criar chuva. Mas você tem contextualizações em grandes áreas secas, principalmente no Brasil, a região Nordeste, Sudeste. Você tem aqui nos Estados Unidos, próximo da Rússia, Japão, China. Você na região da Oceania, você vai ter elevações de temperatura, que é o caso do El Niño. São elevações de temperaturas em regiões mais secas. Quando apresenta o Laninha, já ocorre o oposto do El Niño, tá? Então começa a ter temperaturas mais baixas e regiões e questões mais chuvosas. É sempre uma questão oposta, o El Niño e Laninha. Vamos repetir de novo. Você pode ver aqui, que isso também acompanha determinados meses. Por exemplo, no mês de Laninha, de dezembro, janeiro e fevereiro. Agora a gente vai pegar aí em junho, julho e agosto. Acontece em regiões mais secas, quentes, né, e menos chuvosas. Aí você pega o Laninha, regiões mais chuvosas, mais frias, abaixa a temperatura.
E aí, uma condição, como que é a condição de temperatura normal, que aí a gente poderia falar que é uma laninha, que são os ventos alísios que sopram do leste para o oeste, ou seja, ele sai do oceano para o continente, levando as águas mais quentes, que estão na parte mais superficial, e para o oeste, fazendo com que as águas mais frias cheguem à tona. Agora, nas condições de El Niño, com o enfraquecimento dos ventos alísios, as águas ficam mais quentes e deixam de ser levadas para o oeste, permanecendo na costa da América do Sul. E esses ventos que vão causar toda uma estrutura também da parte de erosão. Como funciona isso? Se você tem uma vegetação, como eu havia falado, a água vai percolar no solo e vai fazer com que o solo se desenvolva, gerando maiores vegetações e uma biodiversidade bem qualificada. Agora, quando você tira essa vegetação por uma determinada agricultura, pela pecuária, que é muito comum hoje em dia, você começa a ter uma desertificação, um processo de erosão e depois futuramente, como o deserto do Saara ou outras características, apresentado nessa etapa do processo de erosão aqui, que ocorre muito. E como que é essa perda de solo? Quando você tem uma mata, você tem uma região uma biodiversidade bem marcante, você quase não tem uma perca desse solo. Agora, quando você se fala de agricultura, de pecuária, você tem uma proporção de erosão do solo que vão fazer com que haja a perda de solo. Olha a pecuária, 700 kg por ano, cafezal e algodão, quantidade de perda de solos que variam em intensidade com o uso da terra. E aí, como que é essa característica que a gente está falando da erosão? O nível inicial, você pode perceber que o solo ele não tem uma vegetação, é uma vegetação muito rala, e a chuva vai fazendo com que aconteça certas rachuras, rachaduras aí que vão começar a causar essas lixiviações e ravinas. No estágio mais avançado, no caso aí, já consumiu, por exemplo, boa parte do município de Manoel Viana, a Vossoroca, que aí são grandes crateras que já passaram o nível de lixiviação e já causaram crateras que, inclusive, houve muitas reportagens recentes que falam desses tipos de erosão. E por fim, o escorregamento, que é o caso que a gente já tinha apresentado nos primeiros slides, que eu já havia comentado de Teresópolis, e é o caso que aconteceu também no Réveillon em Angra dos Reis. Lembra que eu comentei com vocês que o solo é muito raso, e aí o solo todo escorregou, o solo todo está aqui na região litorânea, está na Baixada, e o que sobrou aqui? Tudo isso aqui é rocha, tudo isso é rocha. Então são os tipos de erosão que ocorrem nas regiões. Para encerrar todas essas discussões que a gente tem apresentado, todos os governos, e desde 1971 e até antes, eles vêm apresentando modos de evoluir economicamente, de manter o sistema capitalista, mas que não seja tão prejudicial ao meio ambiente, que por aí eles montaram os conceitos de sustentabilidade, de reciclagem, todos esses meios para gerar uma forma de produzir economicamente, de crescer economicamente, mas não prejudicar o meio ambiente. O primeiro deles, muito famoso, é o Clube de Roma, que aconteceu em 1971. Tempos depois, eles geraram um livro que é Os Limites da Terra. Então, é um documento que deu partido para outras reuniões futuramente, para contextualizar o que eles deveriam, quais são os limites de consumo para a produção, o que a gente deveria, até onde o ser humano pode consumir e produzir.
Em 72, você teve o Estocolmo com a promulgação das Nações Unidas, gerando o PNUMA, que são também os documentos de desenvolvimento da sociedade. Em 83, a ONU, com uma Assembleia Geral, gerou um outro relatório, Nosso Futuro Comum, né? Que é o relatório de Brampton, em 1987. E no Brasil a gente teve conferências das Nações Unidas de novo, ou seja, são reuniões que juntam praticamente todos os países para um desenvolvimento econômico pensando na relação do meio ambiente. Você teve a cúpula da Terra com a Rio 92, ou a Eco 92, que gerou a Agenda 21. Vou até retomar para vocês. Vocês podem reparar que todas essas reuniões eles geram protocolos, documentos com diretrizes para melhorar as condições ambientais e crescer economicamente. Em 97 você teve o protocolo de Kyoto, a Convenção sobre Mudanças Climáticas, e detalhe, nesse de 1997 os Estados Unidos não assinou, não ratificou. Ele não estava interessado em diminuir a quantidade de dióxido de carbono no mundo, né? Depois, em 2002 e agora recentemente em 2012, você teve a Rio Mais 10 e a Rio Mais 20. Olha que engraçado, a Rio Mais 10, né? Você teve aí uma reunião na África do Sul, em Joanesburgo. E já em 2012, a Rio Mais 20, você teve aqui no Rio de Janeiro, que foi uma complementação da Agenda 21. A gente vai retomar a Agenda 21, o que foi cumprido, o que não foi cumprido, o que a gente discutiu desse tempo, o que a gente poderia melhorar. Qual é a conclusão que você chega a tudo isso? Todas essas apresentações. Eu deixei aqui uma charge para você pensar. Beleza? Galera, acredito que vocês tenham gostado da apresentação. Dúvidas, maiores informações, procure a gente por e-mail. Beleza? Obrigado. Tchau, tchau.